Seja muito bem-vindo, galera, a mais um Tacos Podcast, o seu podcast de negócio que sempre traz convidados especiais para falarmos exatamente sobre isso, né? Sobre negócios, para trazer para você aí uma estratégia para o seu mercado, o que você pode fazer, o que você pode aprender com os nossos convidados, enfim. Tem muitos temas assim bem relevantes, né? E hoje a gente vai falar muito sobre empreendedorismo, falar um pouco sobre estratégias de crescimento, atuação no mercado. O meu convidado ele é muito bom nisso. Eu já vou falar sobre isso, mas eu quero dar um recado antes, tá? Para você que é do mercado digital, nós vamos ter nos dias 25, 26 e 27 de maio o Afiliados Brasil, que é um dos maiores eventos da América Latina nessa categoria. Um evento que nós participamos desde as primeiras edições e já faz algum tempo que nós temos ali dentro do evento um stand para poder receber os nossos clientes e também para poder se conectar com novas pessoas que estão dentro do mercado digital. Eu quero estender para você o convite para você conhecer o evento, porque são trilhas diferentes de conhecimento, principalmente para você que está começando. Eu vejo que a Feira do Brasil é um evento que você não pode ficar de fora. Ele acontece no Centro de Convenções Frei Caneca, tá? E é muito fácil você achar, só você digitar no Google lá, Afiliados do Brasil, você vai achar a página e vai poder fazer a sua inscrição e participar de um evento de 3 dias, o que é muito relevante para você. E vai encontrar, obviamente, a Tactus lá. Eu vou estar por lá também para poder ter a chance de conversar contigo, tá bom? Muito bem, agora vamos aqui ao nosso convidado, Marco Nipache. Isso, Falei certo, né, cara? falou. Eu conheci o Marco dentro do G4, né, que é um programa que nós participamos, na qual eu também estou dentro do programa de Mastermind deles. E, cara, conversando com você, eu falei, cara, vamos ver se você vem aqui para o nosso podcast, porque acho que Legal. tem muita coisa para a gente poder acrescentar e bater papo, né? Para vocês terem uma ideia um pouco, né, da trajetória do Marco, ele vai falar mais sobre ele, mas paulistano, engenheiro, chefe de cozinha, amador, entusiasta da corrida de rua. Isso. Ele tava falando com nos bastidores aqui, cara, você já correu quantos quilômetros? Já corri 42 e esse ano eu vou repetir a dose aí. Em agosto fazer a maratona de Floripa agora também. Maratona de Floripa são quantos km? 42 também. 42. É. Para chegar a 42, você levou quanto tempo na sua jornada, cara? Cara, eu corri por uns 10 anos ali na faixa de 10, 12 quilômetros. E aí aumentei o volume para 21. Depois foi um ano e meio de preparação para poder chegar a 42, assim. Então é uma jornada bem grande. É, Não é. Se você correr 10, 12 quilômetros ali, ele é saudável, né? Mas depois disso já começa a parte de performance, então você tem que pensar em alimentação, tem todo um planejamento, né? Então é bem e o difícil. risco de lesão também. Risco de lesão. Então, hoje está comigo um professor, né? Um coach de corrida. Eu tenho um personal para me ajudar na parte de academia, né? Porque se você ficar muito pesado também, pode forçar o joelho. E eu tenho uma nutricionista, né? Então são 3 ali que são meus anjos da guarda ali para ficar tudo certinho na hora de correr. Por exemplo, pensando ali na semana de prova ali, você tem uma preparação alimentar específica para aquele momento? Ou a preparação ela vai acontecer durante todo o período que você... Durante o período você já muda a alimentação, você já pensa em alimentos para te deixar mais leve, né? Mas também você tem que pensar na parte energética. Mais próximo da corrida, aí eu vou conversar com a nutricionista e provavelmente vão ter alguns complementos ali, né? Que chama de suplementos para poder ajudar, porque para você se preparar para a corrida, você vai aumentando o seu volume de treino, né? Então você estabiliza em 21, aí depois você vai aumentando a carga, chega a 30 quilômetros e aí você vai até 35, 36, né? Então você não corre antes dos 42. Não, você prepara e lá o professor ele já faz toda uma trilha ali para chegar nos 42, aqueles 35, 36 já são suficientes para você completar, né? Correndo, né? Então, quem corre sabe que a gente fala de quebrar, né, a corrida, então você conseguir correr os 42 contínuos, né? Sem não ter nenhuma parada. Então, E você conseguiu fazer na sua primeira vez? não. Então, é bem interessante isso, né? Eu corri com um amigo meu. Naquela preparação foi um pouco mais amador, né? Então eu conversei com algum nutricionista, mas foi mais tranquilo. E aí eu fiz o treinamento com base na planilha dele, então o biotipo dele é diferente. E aí quando eu cheguei na corrida, chegou em 36, 37, aí eu quebrei, né? Então comecei a correr, andar, correr, andar. E aí só que eu terminei a prova. E aí eu peguei a medalha e tudo.
E aí a gente começou a conversar, bater um papo, aí tava numa roda de amigos da faculdade, assim, aí ele falou, cara, você não fez a maratona? Eu falei, porra, eu fiz contigo. Ele falou, não, você corre, você parou, andou, então você não fez. Aí você ficou na minha cabeça, cara. Daí ele falou, ó, vai ter a maratona de Floripa, vamos? Daí eu fui com ele. Só que daí dessa vez eu tô fazendo todo o planejamento pra finalizar ele 42 quilômetros contínuos, sem parar. Nova York é uma meta possível? É possível. Você tem Por- que Porque é o mesmo ao tamanho de mesmo corrida, né? tamanho. Uhum. Só que lá você tem um pré-requisito, né? Você tem que bater, agora eu não lembro se era 3:30, né? O tempo. Você tem que ter Hum, uma velocidade contínua ali mínima para você poder que é um correr pré-requisito, que é o porque você vai gente do pré-requisito. mundo todo lá, né? Então eu vou fazer primeiro essa etapa, aí depois eu faço mais uma, aí de repente, provavelmente na terceira ou quarta corrida eu já posso pensar em índice, né? Aí pensando em índice, você tem Nova York, você tem Boston, você tem alguns lugares legais ali para tentar fazer. Isso tem a ver com superação, pessoal, né? Sim. Assim, pelo que você já explicou logo de cara, eu já percebo que a própria corrida em si já é uma superação, mesmo que você já tenha feito mais de uma vez, porque, como você disse, você não se prepara para os 42, você vai correndo até 35, por exemplo, mas no dia da corrida você tem que superar o que você estava se preparando, né? Isso. A gente brinca, né? Quem gosta de correr, que assim, a maratona ou a prova é a cereja do bolo, né? O legal é curtir toda a jornada, todo o Uhum. processo de treino, assim, né? Então, você vai fazendo tal, você sabe que um deslize seu, por exemplo, uma festa de amigo, que você come um pouco a mais, um pouco a menos, isso aí atrasa um pouco o seu planejamento, então, você ter disciplina, rotina e fazer isso para chegar ali é o que faz a diferença, né? Então, tem toda essa preparação que eu gosto, né, particularmente. Eu acho que é a parte mais legal do projeto todo ali. Eu já pensava ao contrário, eu pensava que, tipo assim, a pessoa tinha que estar preparada para correr 50 para ela poder conseguir correr 42 e não que É, fosse menos. mas é o inverso. É, Você faz. Eu também, no começo, ele não é muito intuitivo, né? Não é uma coisa que nem sim, você sim, falou. sim. Você aumenta o volume para chegar lá, mas o certo é você fazer assim, um pouco menos para você chegar na Sim, até, corrida. até para evitar o desgaste, porque de uma Isso. certa forma na corrida o desgaste é muito maior, você vai precisar um tempo de recuperação Para pós, né? você ter uma noção, assim, a gente fala de treinos curtos e os longos, né? Então, quando você vai fazer o treino longo, você tem que ter pelo menos uma semana e pouco, assim, de descanso, porque ele desgasta bastante, né? Uhum. Então, a depender, se você vai fazer aumento de volume sem velocidade, é um gasto. Agora, se você fazer um volume com velocidade, aí é outro gasto. Então, imagina, você está preparando para a maratona de 42, você faz uma maratona, você vai chegar naquela prova já com pouca energia, entendeu? Então, tem todo esse estudo ali que aí eu tenho o pessoal lá para me ajudar, né? Sim. E, obviamente, orientação faz total diferença no resultado, né? Como você Muito. falou na primeira vez, você estava mais amador do amador, né? Isso. Ainda que você seja um profissional, né? Não é um profissional, não é profissional, é amador no caso, Sim. nesse tipo de caso. Mas aí você percebe que ter a orientação de um nutricionista é um conjunto de pessoas, né? Nutricionista ou um personal para academia e uma pessoa especializada em corrida. Isso. No final do dia, se você tiver os especialistas certos ali para te orientar, cara, a sua performance vai aumentar muito, assim, né? Então, se a gente pensar ali, nosso ambiente de trabalho, você tem especialista, o pessoal que entende de vendas, o pessoal da operação. Então, cada um tem o seu conhecimento que junto entrega resultado. Então, no meu caso, eu sou o produto ali daquelas três pessoas, né? Então, os três eu faço reuniões semanais ou quinzenais, né? Para ver se estou fazendo certo. E o que a gente está combinando a cada 3 semanas ou um mês, a gente junta os três e a gente discute a estratégia para ver se ele está aderente ou não, né? Então, é uma coisa que eu tô focado ali que eu acho que vai dar um resultado bom, assim, mas esse ano eu tô bem preparado mesmo. E o quanto a disciplina faz parte da sua vida? Cara, muito. E eu falo que o esporte é alguma coisa que ele tá bem em linha com isso, sabe? Eu venho de família oriental, né? Sou Nihonjin, descendente de japonês, então já de cara, né, dentro de casa você tem uma disciplina, por mais que a gente diga que já teve uma mescla da cultura do Brasil com o Japão, mas tem, que a gente fala que é de Chan e Bachan, né, que é avô e avó, vem disso, aí depois vem meus pais e comigo, então a gente tem essa disciplina, né, então já começou com isso, e o esporte ajudou bastante. Então, o esporte mostra para você que
você querer. Tem dia que você tem vontade, tem dia que você não tem, mas se você tiver aquela disciplina, você consegue chegar no objetivo final. Então isso ajuda bastante, E aí você leva isso para os negócios. muito. Então, eu até comentei com o meu coach ali que é, eu comecei a fazer, eu me preparei ano passado para maratona, foi no momento que a gente estava em crescimento da empresa. E isso, quando você atrela a disciplina do esporte junto com o trabalho, cara, isso dá um resultado explosivo, assim, muito bom, muito bom. Então, eu tinha a rotina, né, de manhã acordar. Se eu tivesse uma reunião, por exemplo, contigo às 8, eu acordava às 5, às 4, porque eu não podia falhar naquele treino. Só que daí, com esse treino, com essa lógica, você fala, meu, se eu estou usando no esporte, eu posso usar no trabalho. Isso aí me ajudou também, né? Atividades ou algumas coisas que tem dias que você está cansado, você não quer fazer, mas você fala, meu, eu preciso executar aquilo porque está no plano e aí eu vou trabalhar nisso. Então, eu sempre fiz esse depara de esporte com o trabalho. Isso ajuda bastante, né? Tanto é que tem estudos até que pessoas que fazem o Ironman, né? Que daí é o triatlo, Uhum. normalmente são executivos ali bem-sucedidos, porque ele tem essa questão da disciplina mesmo, né? O Ironman, no caso, são combinações de 3 modalidades. 3 modalidades. Eu faço uma, Sim. e aí você tem natação, se não me engano é 3,8 quilômetros nadando, depois acho que é 180 quilômetros pedalando, Aí e é aí no loucura. final, só no final é o que eu vou fazer, que é 42 quilômetros 42 correndo. Então eles sofrem bem antes para depois fazer o que eu vou fazer, né? Mas antes do Ironman tem o triatlon que é menos, não é isso? Sim, você tem o. Puta, agora eu não vou lembrar, mas você tem o short, Uhum. você tem o olímpico, você tem o meio Iron e você tem o Iron, né? Entendi. Então é mais ou menos. Você vai dividindo pela metade da Da distância, né? distância, Mas né? o meio Iron já é muito difícil, assim, já é uma Já é coisa. muito difícil. Mas um intermediário inicial ali, mais pro inicial, é uma coisa até mais factível para quem já corre Sim, 42, né? eu já fiz uma vez e é legal. Então você tem o short que é 750 metros nadando. Parece pouco, mas é Dá cansativo. dá uns 30 minutinhos ali, é bastante. Aí dá uns É mar 40. aberto? O que eu fiz foi em piscina, né? Ah, Foi em tá. São Paulo. Ah, tá, em piscina, perfeito. Aí 40 quilômetros pedalando e 5 quilômetros correndo. Mas mesmo assim, se for pensar, dá 1 hora e pouquinho, 2 horas, então é É, puxadinho também, né? puxado. Pra quem pratica esporte, eu acho que de repente não, né? Mas pensando em alguém que vai começar do zero, é relativamente, sim, é desafiador. É. Eu tenho um problema no meu pé e eu comecei correndo na rua, aí eu tive que parar, porque aí a lesão Hum, aumentou, né? O meu calcanhar tem uma deficiência que é congênita, então, no final das contas, começou a. Aí, quando fui no médico e tal, o cara falou: Cara, falar a real pra você, não era nem pra você estar andando, caramba. por causa do seu nível de lesão. É que o seu corpo se organizou, né? Se ajustou para essa situação e tal. E como você tem de nascença, beleza. Mas se fosse analisar mesmo, porque meu pé não faz os movimentos laterais, entendeu? Ele só faz o movimento Ah, assim. Então, o que acontece? Aí acaba que o impacto acaba sendo vai maior. machucando. Aí eu tive que parar, porque eu estava até indo bem, eu tava com 7 km, estava indo até bem, assim, considerando a minha limitação, minha limitação natural e tal, né? Ah, mas é gostoso, né? É bom. Aí eu fiquei só na academia mesmo, que eu mantenho o meu ritmo de academia e acho que essa questão da disciplina também é uma coisa que eu sempre impulsionei bem, né? E acho que isso faz uma diferença nos negócios, como você acabou de falar, total. E um ponto importante também digamos assim, né? O seu corpo é sua ferramenta, né? Uhum. Então vou dar um exemplo, né? Você não tá treinando, eu sou uma pessoa que treino, né? Se eu ficar uma semana sem treinar, eu já começo a ficar um pouco Uhum. mais devagar. Então tem que ter aquela dopamina, né, Sim, energia para poder fazer. Então, pra turma também, até o pessoal que trabalha comigo, eu incentivo bastante, né? A correr ou fazer algum esporte. Tanto é que a gente tá até combinando ali lá para junho, fazer uma prova todo mundo junto, né? Então, acho que é uma coisa que eu incentivo. Eu não dá para forçar, mas você vai, sim. por exemplo, tentando Fazer um fazer. processo de influência nas É, pessoas e tal. Sim, total. Eu fiquei uma semana sem praticar exercício por opção própria, né? Primeiro porque a gente tinha um grande evento para acontecer, e aí na semana do evento eu já fiquei focado ali no evento e também por causa do risco de lesão. sim. E depois na semana seguinte eu tirei para
para descansar, né? E eu falei, não vou fazer nada, cara. Eu preciso descansar mesmo É aí. justo. Mas eu voltei essa semana e eu confesso que para voltar, depois que você dá aquela parada, já é um. Mas hoje é sexta-feira, né? Que nós estamos gravando aqui, então já foi no final da semana agora, sexta-feira, já tô já quase De readaptado ao volta, ritmo né? e tal. E aí você sente falta de fato, né? De você ter esse ritmo de exercício, porque você tem a questão da dopamina, você tem toda essa questão também que te motiva para outras coisas também, inclusive para a própria alimentação, né? Porque você não quer estragar aquilo que você está conquistando, né? Exato. E você vai fazendo exercício, você vai tendo resultado, você vai. Que nem o pessoal fala, tem a saúde, mas também tem você olhar no espelho e você tá feliz Sim, com a sua imagem, né? é. E aí você vai tendo isso, você vai olhando e fala, meu. E aí você tem aquela semana, você olha e fala, cara, preciso voltar. Então, são essas coisas aí que vai influenciando. Sim, o espelho ele influencia muito, né? O pessoal pode falar que não, mas influencia. Que nem o pessoal fala assim, saúde é importante, mas a primeira coisa que a pessoa olha é o É espelho, o né? Não espelho, tem. porque acaba que não é tão mensurável ali a questão da saúde, né? Sim, Enquanto o espelho você vê todo dia, né? Então, exato. é uma coisa que conta. E você também contou que você é sócio de um bar, né? Isso. Você curte gastronomia? Cara, eu gosto de gastronomia. Antes da pandemia, eu não fazia muita coisa, né? Mas, imagina, eu demorava 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar do escritório. E aí, de repente, pandemia, todo mundo preso, 3 horas livres. Eu falei, cara, o que que eu vou fazer da minha vida, né? Então, é uma coisa que parece besteira, mas você fala, cara. E aí, no meio desse caminho, você começa a ver, resignificar, olhar e fala, cara. E eu sempre gostei de cozinhar, só que eu sempre cozinho trivial, né? Então, arroz, feijão, alguma coisinha assim. Daí você começa a ver YouTube, olhar na internet, aí você compra o material e eu comecei a gostar disso, né? E em cima disso também, procurar em restaurantes, conhecer lugares e tal. E aí nesse caminho eu conheci o Vigabar, né? Que é o Luiz lá, que é o fundador do bar. Ele abriu assim, teve o azar, né, que veio a pandemia e tudo mais, então tinha aquela época em que a prefeitura falava, tá liberado, não tá liberado, então Uhum. foi isso. Pegou bem nessa época. E nessa época ele conversou com alguns investidores ali para poder dar fôlego pro bar funcionar, né? Então hoje já tá fazendo 2 anos e pouquinho, tá rodando bem, né? O bar ele é focado em drinks, tá? Então você tem alguma coisa de cerveja, mas o foco mesmo são drinks tradicionais, como Boulevardier, o Negroni e tudo mais, e alguns autorais também. E aí dentro disso você tem alguns petiscos e alguns pratos principais. Então é um ambiente bem gostoso ali e vale a pena conhecer. Bom, eu vou conhecer. Vai, Vou conhecer. eu levei alguns amigos ali, o pessoal provou, né? É. Então, Mas eu tenho a sensação, cara, que ser dono de bar, claro que você, como investidor, você tem um certo distanciamento da operação, né? Mas eu tenho a sensação, cara, que ser dono de bar é algo assim muito. é, Prende muita pessoa naquilo, né? Porque, cara, o horário de funcionamento, sim, você tem que estar sempre muito próximo do que está acontecendo na operação. Não que numa empresa como a nossa, ou como a sua, que é o nosso negócio principal, não esteja, mas você tem mais desprendimento. O bar, eu imagino, né? E você me corrige olhando de perto se eu estou errado. Mas você não pode trabalhar de home office no bar, né? não. Você tem que estar ali, né? E assim, você tem muito problema, digamos assim, né? Algumas coisas dentro da operação, né? Então, se é uma operação enxuta, né? Então, Uhum. você tem um cara que faz o drink, você tem um pessoal que atende, você tem o cozinheiro, mas se um deles, de repente, sai da empresa, daí é todo um processo para voltar e Quebra o tentar elo, né? quebra o elo e manter a qualidade é difícil. Então, o legal ali também é que é, são sócios, né? Então, o fundador ali, ele trabalhou em banco de investimentos e tudo mais. Então, junta uma turma, assim, bem diferente, assim, né? De Hum. vários skills. O que a gente faz é como se fosse um conselho, às vezes, né? A gente junta e fala, cara, tô com esse problema aqui. E a gente vai conversando, e aí sai algum insight e a gente consegue ir trabalhando nisso, né? E você aprendeu muito depois que você se tornou sócio? Cara, eu aprendi. Porque, assim, eu tinha uma visão, né, de bar, assim, como consumidor, mas quando você vê o dia a dia, o trabalho que dá, o controle com o fornecedor, caixa é uma coisa que pega bem, assim, né? Então, é,
É um mercado que também você tem muita rotatividade de funcionário, então são coisas ali que você vai vendo que às vezes você dá uma sugestão, você fala, cara, nesse dia a dia não funciona, né? E muitas das coisas assim, que você pega ali, você pode trazer também para a empresa, né? Então, alguns insights, alguma coisa. Mas eu tô gostando, assim, foi um belo investimento, assim. Tanto é que começou a gerar resultado, então a gente ampliou a parte do fundo, a gente fez uma reforma. Na parte da frente tem o... Puta, agora eu esqueci o nome que é, mas tem aquela parte de madeira, né? Que você fica Como se fosse um na deck. frente, como se fosse um deckzinho. Uhum. Então a gente colocou, isso aí atrai mais cliente. Então você começa a pensar em várias coisas assim, entra num acordo em comum e a gente entrega. Então é bem legal. Porque existe um problema em relação à parte de restaurante, bares, que é a questão dos picos de lotação, né? Uhum. Se você não tem capacidade de absorver naquele momento, você perde a oportunidade porque não entra mais pessoas, acaba que até no happy hour, normalmente as pessoas elas ficam muito mais tempo lá e a galera que fica de fora não tem como Não entrar e tem perdeu como. aquele público, né? Exato. E depois você tem ociosidade total em outros momentos, né? Então isso é uma coisa que a gente tem discutido bastante, né? O Viga, ele fica perto do Shopping Morumbi, ali na região da Berrini, né? Uhum. Então, ele é uma região corporativa. Então, assim, segunda a sexta, você tem algum movimento, aí sábado já é um pouco variado, né? Mas o ponto é, como você está num sistema híbrido, hoje o pessoal tem voltado bastante para o escritório, então tem aumentado um pouco os happy hours e tudo, né? Mas no começo, você pega dezembro, novembro, dezembro, janeiro, ali, que ainda estava nessa transição, então a gente tinha que conversar sobre pacotes para a empresa, né? Fazer algumas ofertas ali na região para que eles pudessem conhecer também. Mas a partir do momento que eles conhecem, normalmente eles viram clientes ali, né? E acabam ficando. Boa. Então é bem interessante. Então, até a gente viu, né? A gente estava discutindo esses dias aí, o começo do ano, a gente estava quase em 70, 80% a mais de faturamento do que estava no ano passado. Então, lógico que ano passado foi atípico, Sim, foi atípico, mas mesmo mas assim já é um está crescimento criando. bem significativo. É, Ou seja, quase dobrou o faturamento. exato. Então é legal, assim. Então tá. E quantas pessoas precisam estar envolvidas para tocar um bar desse, assim, de funcionários? Cara, é um cozinheiro, um ajudante. Aí a gente tem agora, na verdade, dois barmans, né? O Uhum. que elabora o Os drink. drinks. E a gente tem 3 pessoas fazendo atendimento, né? Duas, a depender. Aí tem um estudo lá que ele faz de dias que estão mais ou menos, a gente coloca 3, né? E aí o que faz o diferencial aqui pra gente, né? Eu levei até o Vitor que tava com a gente lá no G4, é o tempo de atendimento. Isso eu acho bem legal. Isso antes de eu entrar como parceiro ali, né? O atendimento ele é muito rápido. Então, isso é uma coisa que dá giro e o pessoal gosta, então é muito bom. Mas isso tem uma técnica por trás disso para simplificar o processo, para ganhar tempo? Qual é a lógica? Tem. Esse eu confesso que eu não entrei a fundo, Uhum. mas assim, olhando, basicamente é sistêmico. Entendi. Tudo é via tablet ou via notebook, né? Então, celular. Aí a pessoa faz o pedido, isso aí já entra numa ordem de fila, então, cara, já fica tudo sistêmico, é bem rápido, né? Então, pagamento também já vem ali atrelado. A comanda, ele tem um QR Code, né? Então, na hora que ele já olha o número da comanda, quando você chega lá, é a comanda 3, já tá tudo pronto. Então, é bem sistêmico, isso aí dá uma celeridade bem legal. É, porque se não for dinamismo ali, você além de você perder tempo que poderia ser utilizado para atender outros clientes, gera também uma insatisfação na pessoa que tá ali, né, cara? Porque, tipo Sim, assim, na hora que ela decide que ela quer ir embora, ela quer ir embora, né? E na exato. hora que ela decide pelo. Ela pode ficar 15 minutos conversando, mas na hora que ela decide que ela quer o drink ou que ela quer ali a comida, ela não quer esperar 15 minutos. Sim, É difícil, né? Quando a gente se coloca na posição de consumidor, como você viveu os dois lados ali do próprio bar, né? sim. Então é difícil isso. Então. Aí é isso. Então tem surgido bastante coisa, a gente tem conversado, então a gente se ajuda bastante. Então isso eu tô gostando, assim, é bem interessante. E na sua empresa principal, que é a Ranei Desculpa, Consultoria. a Ranei Consultoria, você tem um viés também de processo, né? Isso, Que é você faz a parte de seria a parte de processo seria essa parte de gestão de ativos, que entra mais a parte de processo? exato. É,
explicar um pouquinho aqui também, né? Eu trabalhei no mundo corporativo, trabalhei nas Big Four, né? Que são... Qual que você trabalhou? Trabalhei na Ernst Young por 7 anos e meio e depois eu trabalhei na KPMG por 3 anos e pouquinho também. Ó. Então, quase 11 anos nesse mercado. E o mercado de Big Four, ela é plano de carreira, né? Uhum. Só que você vai subindo, vai afunilando ali as oportunidades. E nesse caminho surgiu uma oportunidade para entrar de sócio em uma boutique, né? Então eu entrei com esse amigo meu, a gente ficou 5, 6 meses juntos operando, né? Só que por divergências de ideias, ele mesmo me deu uma sugestão. Ele falou, cara, por que você não abre um CNPJ seu para você começar a operar? Eu falei, putz, verdade, né? Agora que eu tô Você como não tinha pensado empreendedor. nisso antes? Eu tinha entrado com ele, só que eu Sim, ainda não tinha dado o trigger para falar, cara, eu não sou mais funcionário, né? Eu posso ter essa entendi. possibilidade. E aí, na hora que ele fez isso, eu falei, putz, é isso. E aí foi em 2 meses ali que eu peguei, contratei alguém para montar a marca, né? E também para já abrir tudo ali e poder executar. Nesse caminho também de criação, tava pensando num nome, aí um amigo meu falou, cara, pensa em alguma coisa japonesa, né? Daí eu falei, putz, Hanei. Hanei é prosperidade. Ah, prosperidade. É, Ah, até eu tava vendo no seu site lá, você coloca prosperidade, né? prosperidade para o seu negócio. E a Ah, ideia é essa de ajudar e deixar os negócios prósperos, né? ó. Então, hoje, nossos principais produtos ali, né, ou entrega são laudos técnicos, principalmente para suporte e auditoria contábil, né? Então, vamos pensar em empresas que têm seu balanço auditado, então tem os contadores que montam e tem aquela auditoria, a gente faz esses laudos de suporte para poder fazer aprovação. E aí, o que são esses laudos? O primeiro é laudo imobiliário, então empresas que têm estoque de terreno, ou tem terrenos para investimento e tudo mais, eles têm que fazer o laudo para ver valor de mercado. Você tem avaliação patrimonial, né? Então, ver a parte de maquinário e tudo mais, ver esses pontos. Revisão de taxa de depreciação. Então, hoje, assim, recebendo vocês, tem o valor da taxa fiscal, mas você tem alguns estudos que você pode fazer com base em estudo técnico para você chegar no tempo efetivo da vida daquele Tudo bem. equipamento. Uhum. Então, vamos pensar numa máquina, né? Às vezes você deprecia em 10 anos, mas ele opera em 20 anos. Então, você tem esse descolamento. Então, o primeiro você está em linha com isso. E segundo, você consegue melhorar seu forecast também, né? Pensando em Entendi. investimento de CAPEX. E o terceiro, que daí entra um pouco mais em operação, que é a gestão de ativos, tá? Então, entra na parte de o que todos oferecem ali é inventário físico e conciliação físico-contábil, né? Então, para atendimento e balanço, para ver se o que está contabilizado está em linha. Só que também a gente faz mapeamento de processos. Então, a gente enxerga dentro daquela cadeia se ele tem os controles internos, se ele tem as políticas e governanças para que o trabalho que foi feito não seja perdido, né? Então, isso a gente está até em operação, a gente está fazendo um trabalho para uma universidade, ela acabou de adquirir uma outra, né? Então, foi um trabalho, está sendo feito ainda, mas é um trabalho de 6, 7 meses ali com 20 pessoas em campo, e em paralelo a gente está Cara, 20 fazendo... pessoas para fazer um trabalho de 7 meses. Então, eu tenho 2 coordenadores e a turma de campo lá, e você tem que estar todo dia, pelo menos, fazendo um controle ali com os coordenadores para ver se não está saindo dentro do planejado, né? Então, 7 meses com 20 pessoas é bem desafiador. Em paralelo, eu tô com uma equipe que está verificando esse mapeamento de processos, né? Então, falar, ó, a equipe de campo foi, levantou, a gente conversou com a pessoa X ali de compras ou a pessoa que é responsável pelo patrimônio, não tem uma conversa. Então, vamos pensar, a gente faz mapeamento, enxerga como é feito hoje e depois a gente dá uma sugestão de como é que seriam os planos, de controles internos para eles, né? Porque, que nem eu falo, você fazer um mapeamento e dar uma sugestão, se não vier de cima para baixo, que a gente chama de top-down ali, Top-down. né? Uhum. Não funciona, não tem como. Se vier assim, pessoas pares, o pessoal joga fora. Agora, se vier de cima para baixo, aí você começa a implantar cultura, né? Porque. Pensando no exemplo de uma empresa que foi adquirida como essa que você acabou de dar, né? Então, uma universidade foi adquirida por imagino que tenha sido um grupo maior, né? Que fez a Uhum. aquisição. E aí você tem, obviamente, todo o processo de cultura da empresa adquirida com a empresa adquirente, né? Como, como é lidar com tudo isso nesse caso? É muito complexo? Aí você chega lá já sendo contratado e começando a mexer em processo e É, você te- tem um trabalho também complementar para ganhar essas pessoas, para não burlar esse seu trabalho?
Exatamente. E isso é bem importante falar, tá? Por exemplo, quando você vai implantar processo, e aí você tem uma cultura que vai sobrepor a outra, isso você tem que ter muito, além de conhecimento de metodologia, jogo de cintura, né? Então, você tem que colocar as pessoas certas para conversar. Por exemplo, se eu coloco um cara muito técnico, 01, sabe? Sim ou não? Uhum. E ele não tem o feeling de conversar com a pessoa para entender como é que era feito, como é que poderia falar, a forma de falar, ele perde, entendeu? Na hora que ele perder, se ele perder o cliente já não quer mais falar com ele, entendeu? Aí perdeu, aí assim, eu tenho que trocar e aí você perde, aí tem um estresse. Então, eu acho que o ponto-chave disso é você colocar as pessoas certas em campo, né? Porque uma coisa que eu enxergo muito, tá? Dentro do meu mundo quando você está pensando em algumas empresas maiores, né? O pessoal de campo, ele às vezes é esquecido, né? Porque ele está em campo. Mas Uhum. eu acho que eles são as peças-chaves para poder trazer o insumo para você fazer toda a elaboração de análise, né? Então, eu me preocupo disso, de conversar, entender, conhecer a pessoa e falar, putz, a pessoa X ela é melhor para falar ali, a pessoa Y é melhor para falar aqui. Então, isso ajuda bastante ali no resultado. A sua experiência de Big Four ajuda nesse processo de análise dessas pessoas? Muito. Cara, eu trabalhei por quase 10, 11 anos. Eu formei ali, eu posso dizer que tem mais umas duas ou três pessoas que estão como diretores ou vão se tornar. A grande maioria, assim, tá como gerente. Então, isso é legal, eu gosto de ver isso, né? E você forma pessoas, né? Então, essas empresas de Big Four, elas dão muito treinamento para você também sobre comportamento, como lidar com a equipe, porque imagina, a empresa tem 7, 8 mil pessoas. Você não vai trabalhar com todos, mas você conhece muita gente de muitos níveis e tal. Então, fazer esses treinamentos ajuda. E isso aí eu trouxe para cá. E quando eu trago para a equipe, eu sempre faço um deparo. Eu falo, ó, gente, é, eu vim de uma empresa grande, mas eu estou trazendo todo o que é de melhor para eles para a gente poder trabalhar aqui, né? Então, eu monto treinamento, explico, eu coloco muitos cases de coisas que já aconteceram, né? Que pode dar problema. Então, isso ajuda muito para a pessoa falar, pô, vou fazer isso, falar, mas já falou que pode dar problema. Então, isso mitiga bastante risco, né? Ó. E quando você tem, por exemplo, aí projetos maiores, né? Você está num projeto lá que você está alocado lá 20 pessoas, só que esse projeto tem começo, meio e fim, né? Sim. Você consegue ter sempre novos projetos que você aloca essas pessoas que são pessoas chaves, ou às vezes você pode perder a equipe e ter que refazer quando você tem um novo contrato? São contratos de tempo determinado, né? Sim, Só que as pessoas que estão, os coordenadores não, eles ficam para dentro, mas entendi. o pessoal de campo a gente faz por contrato começo, meio e fim também, Entendi. porque essas demandas, elas, por exemplo, se eu conseguir engatilhar um projeto atrás do outro, ele mantém um ano ali, Sim, mas esses projetos, eles demoram, vou dizer assim, mais ou menos desde a primeira conversa até o fechamento de contrato, são 6 meses, né? Então, é um o trabalho ciclo árduo de ali, venda é muito é complexo. muito alto. Então, você tem que ir lá, tem que conversar, e você faz o primeiro convencimento, aí depois sobe para o cara, o diretor financeiro, depois sobe para a pauta lá do C-Level, então, vai subindo muito, né? E você, na hora que você está fazendo negociação desse nível de complexidade, você consegue ter acesso ao C-Level para levar essas tratativas também? Ou isso depende, por exemplo, ali de uma aprovação de pessoas que você não consegue ter acesso? Cara, a grande maioria eu consigo ter acesso, né? Mas quando eu não tenho, eu tento ver no meu networking ali, né? Pessoas do mesmo ramo, se eles conhecem, e aí eu Boa. faço esse Faz o bypass de influência de nesse caso. influência para Boa. tentar convencer. Teve uma situação que eu consegui um almoço e consegui explicar a demanda, né? E a pessoa fala, pô, mas é isso, isso? Falar, cara, então. Aí E fala, qual era a tá no posição do bid. C-Level desse caso, desse cara? Ele tava como diretor financeiro. Tá. Então, é que assim, é, até quando eu abri, pensando, né, essas empresas grandes, elas trabalham com empresas grandes, então, eu estava acostumado com empresas de faturamento 200, 300 milhões ali ano, né, para cima, então já tinha toda uma estrutura, uma governança e você tinha uma hierarquia. Quando eu peguei a Honey, eu criei a Honey, eu pensei, cara, eu vou pegar o middle market. Uhum, Tipo, sim. 100 milhões, o pessoal ali mais empreendedor. Até porque esse cara não vai conversar com a Big Four.
Mas olha que interessante. Eu tinha uma visão que as pessoas, mesmo sendo Big Four, como ser Big Four, eles olhavam o CNPJ, mas na verdade eles procuram o CPF, né? Então, quando eu fiz essa migração, muitos clientes falaram, onde está a Unipache? Eu falei, não, a Unipache saiu. O cara tinha o meu Ah, contato, ele tinha meu LinkedIn, ele me ligava, cara. que interessante. Muito bom isso. Então, assim, uma coisa que eu tenho orgulho, né? E hoje eu reforço para a equipe é o quê? Nossa entrega é muito boa, tá? Então, a gente tem toda a diligência, toda a revisão feita, passa pelo coordenador, depois passa por mim para poder fazer a revisão, para poder entregar para o cliente, né? Então, isso acaba gerando um boca a boca, né? Então, eu fiz para você, eu entreguei bem, eu tirei todo o seu problema, ressalva que você teria lá no seu balanço, você tá com a sua demonstração ali aprovada, você consegue crédito de mercado, então você fala, pô, se algum amigo seu perguntar, fala, cara, a Unipache fez para mim e tal, e aí eu vou conversando, sabe? Então, isso roda bem. E o quanto que você tem que se envolver operacionalmente para atender essas demandas que você falou, né? Que tipo, você tem que revisar e tudo antes. Então você se envolve ainda operacionalmente muito. Cara, eu falo que eu tive sorte, porque eu tenho dois anjos ali, meu braço esquerdo e direito, que é a Maria e a Natália, tá? Então elas começaram comigo desde o começo e hoje elas estão rodando muito bem, né? Então, antes, assim, eu falo que a curva de aprendizado delas foi muito alta. Então, durante os 6 meses eu fiquei muito próximo, acompanhando, ensinando, passando o que elas deveriam estudar. Então, elas são pessoas muito estudiosas. Hoje, cara, eu só faço revisão de grandes números, né? Então, Entendi. pelo fato de eu ter 12 anos de mercado ali, 12, 13 anos de mercado, então você já consegue enxergar através de um resumo se aquele valor tá fazendo sentido ou não, né? Se aquela Entendi. análise faz sentido ou não. E aí eu falo, cara, você fez isso, você testou isso, testou isso. E além disso, a gente criou procedimentos, né? Entendi. Então, isso é uma coisa que eu trouxe também, que normas e procedimentos ali para tudo que elas fazem, tem um checklist para etapa A, para etapa B, para etapa C. Então, na hora que chega para mim, é muito pouca coisa que a gente tem que ajustar, né? Porque se teve falha no checklist, por exemplo, Então, pelo checklist você consegue chegar, cara, mas você testou isso? Não, pô, então a gente faz isso aí. Então, hoje tá rodando bem. Tanto é que a gente contratou mais 2, 3 pessoas. Aí a ideia é pro próximo semestre contratar mais 2. Daí a gente fica com uma equipe boa ali para poder fazer os entendimentos, né? Só que essa parte de gestão de projetos grandes aí ainda continua com contratos específicos, né? porque também depende da hora que fecha. E quando você, por exemplo, consegue fechar um contrato desse, conseguir formar esse time aí, você leva muito tempo para trazer essas pessoas? Ah, depende, depende. Porque assim, a gente tem o cadastro, né? Então a gente tem um pool de pessoas. Entendi. A gente faz como se fosse uma curva ABC, né? Então a gente dá a notinha para as pessoas. Quem tirou uma nota boa já tá na primeira lista. Quem tirou o mediano fica. Quem ficou ruim sai da lista e você vai. Se todo mundo tiver alocado em outros projetos, você vai ficar com a galera Então, só mais aí esse é o júnior. ponto. Esse é o ponto que aí eu tenho que sempre fazer isso, né? Porque Entendi. eles pegam, eles atendem outras pessoas, né? Só Sim, que assim, o que eu faço para garantir é falar, cara, eu tô com uma proposta aqui, já passou 3, 4 meses, eu sei que já tá no finalzinho. Falei, entendi. cara, tá para fechar, como é que tá a sua agenda? Puta, eu fechei projeto tal, 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 quando que você tem disponibilidade? Aí eu faço uma lista. Daí eu negocio o prazo com o cliente, entendeu? Aí fala, Entendi. cara, eu preciso pra, sei lá, estamos agora aqui, preciso pra dezembro. Aí eu sei que eu só vou conseguir alocar em junho. E eu falo assim, vamos começar mais devagar. A gente negocia um prazo para janeiro ou fevereiro e eu diluo seu pagamento, por exemplo. Aí eu vou negociando dessa Entendi. forma para eu conseguir colocar as melhores pessoas, porque que não falei, né? Agora é eu por mim mesmo. Então qualquer deslize, né? Então que nem eu falo, falar bem, você vai falar pro seu amigo ou pro outro. Agora quando dá problema Todo é mundo. a vizinhança inteira, né? É. Então eu tenho muita preocupação disso. Então eu sempre penso em logística e quem vai estar disponível para poder fazer a locação. Pô. E pensando estrategicamente no seu modelo de negócio, né? Então você tem ali esses high ticket, que são esses grandes contratos, né? Que são contratos que têm uma curva de negociação muito longa, né? Tem um ciclo de venda longo. E você tem os contratos menores ali, que o cara já faz sempre contigo os laudos e tal. Isso é mais prático, é mais rápido, inclusive a própria execução e tal. É, olhando para uma estratégia de negócio como esse,
como segregar isso na receita para você não criar grau de dependência nem para um lado nem para o outro e equalizar o risco do negócio em si. Tá. Com relação a esses projetos de tiro curto, né? Então, a gente faz um trabalho de vendas, né? Um pouco mais direcionado, voltado para quem? Turma da contabilidade, né? Boa. Os auditores contábeis. Então, eu tenho um network muito forte com KPMG, com Ernst, Deloitte, Price, né? Então, eu conheço uma turma. Eu tento sempre estar em contato com eles, apresentar, falar, cara, precisando de alguma ajuda, vocês podem me falar. Por quê? Big Four, o que acontece? Eles são auditores, certo? A partir do momento que eles são os auditores, eles têm um conflito de independência para executar trabalho de consultoria. Ah, tá. Então, é aí onde eu entro, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, você está auditando uma empresa, eu estou auditando a Tactus, por exemplo. Uhum. Aí eu preciso fazer uma avaliação para ver quanto que você tem de equipamentos aqui, quanto que vale o aluguel do seu espaço. Uhum. Eu, como auditor, eu não posso fazer. Entendi. Porque como é que eu vou auditar o meu próprio Claro. trabalho? Eu vou passar, entendeu? Porque você fala, cara, não vou nem revisar, passei. Então, foi criado uma norma que, se você faz auditoria, você não faz trabalho de consultoria. E aí é onde eu converso. Então, as Big Four têm a área de consultoria, mas eu converso muito com o pessoal de auditoria, que é onde eu consigo dar tração ali de vendas, né? Então a gente vai conversando, vai ligando, faz a ligação fria e tudo mais. E para esses projetos maiores, né? Aí eu tenho que principalmente olhar oportunidades de anúncios que tenham em jornal, um jornal específico, falando assim, fulano fez uma compra de uma fábrica tal, tá tendo uma expansão de tanto. A empresa A comprou a empresa B. Então, na hora que eu começo a enxergar essas movimentações, aí eu tento encontrar pessoas que são tomadoras de decisão para poder me apresentar, entendeu? Então, isso funciona bem. Tá. E essa verificação para chegar nessas pessoas, você mesmo que faz, ou você tem alguém na parte comercial para fazer esse trabalho? Não, hoje sou eu. Eu tô procurando fazer essa parte, ver pessoas ali, né, que eu possa agregar, mas hoje sou eu. Hoje tá bem centralizado, assim, projetos de potencial grande, assim, já fica comigo mesmo. Então, ou seja, você tem um papel importante nessa construção de relacionamento para novos contratos. Sim. Hoje tá. Ó, hoje, no processo de M&A, tem demanda pelo seu tipo de serviço também? Tem. Outra fonte, né, de oportunidades são boutiques, empresas de M&A, empresas de advocacia, né, escritórios de advocacia, em que eles têm um foco em, por exemplo, escritório de advocacia, advogados, né, principalmente tributaristas, e aí na hora que ele tem que fazer alguma análise dessa parte patrimonial, eu consigo prestar serviço, e na parte de M&A também. Eles fazem muito o valuation, né? Entende o valor do negócio, mas na hora que tem que fazer uma diligência para verificar se o que o cliente está querendo vender existe mesmo, aí é onde eu entro também, entendeu? Então faço um levantamento, faço uma análise de processos, né? Então enxergo se tem alguma linha operativa que está obsoleta, por exemplo, né? Então às vezes ele fala, eu tenho uma capacidade de 10 e eu consigo entregar 8, e eu preciso de 100 pessoas. Aí fala, tá bom. Isso é no PowerPoint, né? Aí fala, vamos ver ao vivo. Aí eu vou lá, entendo o processo, faço um mapeamento para dizer, ó, pô, realmente é isso. Eu falo, cara, tem uma área aqui que não é tanto e tal. E aí, em cima disso, são premissas que o pessoal lá de M&A vai jogando para poder fazer a projeção lá do cálculo deles, né? Bastante coisa, né, cara? Tem bastante. Bastante coisa, cara. E o que mais você gosta de fazer de tudo isso? O que eu mais gosto? É. Cara, Você mesmo assim, tipo, eu tenho que revisar tal coisa. Qual é o que você mais curte? o que eu mais curto é elaborar a solução. É conversar com o cliente, encaixar as pessoas certas e enxergar a outra ponta lá finalizada, né? Eu vou dar um exemplo. Hoje, que nem eu falo assim, né? Existem certos skills, né? Certos conhecimentos ali técnicos que eu não tenho. Eu posso ter estudado, posso ter aprendido, mas eu sei que tem uma outra pessoa que ela é muito melhor que eu. Então, normalmente eu faço parcerias para que a gente possa entregar uma solução completa para o cliente, né? Então, eu vou dar um exemplo. A gente fez um trabalho de PPA. PPA, né, é um relatório de
alocação de preço pago. Então, por exemplo, a empresa A comprou a empresa B, e isso teve escritório de M&A, mas aí depois você tem um lado contábil que você tem que alocar o valor justo dentro da empresa que adquiriu. Uhum. Então, a gente faz a parte de avaliação da empresa, que aí a gente faz, a parte da avaliação patrimonial, né, que é os imóveis e as construções que a gente faz, e tem um terceiro ponto que é a avaliação do ativo biológico. O que que é o ativo biológico? É tudo que é vivo e você produz ali, né? Então, vamos pensar parte de plantação, gado, aves, porco. Então, tudo isso aí a gente consegue mensurar o valor de mercado. E aí tem uma pessoa que tem um know-how maior. Então, eu trouxe ela para dentro do projeto e eu entreguei a solução inteira para o cliente, entendeu? Então, isso faz com que a qualidade se mantenha e eu diminuo qualquer risco de erro, né? Então, assim E a gente faz. esses ativos biológicos é algo que tem muita demanda hoje no mercado? Hoje ainda é demanda com base em obrigação contábil. Tem o CPC 29, ativos biológicos, que ele exige que você faça, mensure a valor de mercado, não a valor de livros, né? Sim. O estudo. Mas o que tem também seria avaliação da safra. Então, por exemplo, você tem uma plantação de soja ali, você faz uma projeção, faz o estudo para ver o valor da safra para fazer o cálculo do prêmio do seguro também, né? Então, é uma coisa que ajuda também a mitigar se está pagando muito ou pouco para isso. Outra coisa, não é ativo biológico, mas é voltado em agro, é terras rurais. Então, você tem a fazenda, o que está em cima da fazenda é ativo biológico, né? E o que está embaixo é a terra nua. Essa terra a gente pode fazer um cálculo também para ITR, né? Imposto Territorial Uhum. Rural. Então, o que que a gente faz? Às vezes, né, tem normalmente cooperativa ou o agricultor que tem um pouco menos de conhecimento, ele vai pagar esse ITR 100%. Só que o que que você pode fazer? Você pode estudar qual que é a área agricultável, onde você paga 100%, e, por exemplo, a área de preservação legal, né, que é para a gente não desmatar o Brasil inteiro. Então, você tem um estudo que é 25% de área da sua propriedade você não pode plantar, você tem que deixar de reserva, você vai pagar menos. Aí uma outra parte que é de beneficiamento, que é de operação, você paga menos. Então, você está pagando 100%, você deveria pagar, sei lá, 85%. Só que no IPTU de 200, 300 mil reais, 15, 20% é relativo, é relevante, né? E depois que a pessoa tem esse laudo, ela vai precisar entrar na justiça ou ela consegue isso administrativamente mudar? Normalmente. Aí ela conversa com a área tributária dela, né? E aí entra com uma solicitação junto ao juiz e aí eles vão fazendo Hum, os estudos, aí o juiz aprovando, você tem esse retorno em crédito, e aí você pode retroagir 5 anos também, né? Então hum. tem, aí entra um outro pedaço um pouco mais específico, mas tem todo esse trâmite junto com a parte de... E normalmente para esse tipo de serviço, você também tem ali a remuneração baseada naquilo que vocês ganharam na ação ou você fecha só o serviço, entrega do laudo e acaba por aí? Só a entrega do laudo. Entendi. Porque daí essa parte jurídica aí a gente não tem tanto conhecimento. Então a gente tem alguns escritórios de advocacia que ajudam a gente, Ah, né? entendi. Na Porque verdade, daí você faz esse serviço para a empresa de advocacia, né? a gente tem muito um pensamento de hub. É um hub de soluções, né? Sim. Então, Uhum. eu vou entrar com uma parte da solução. Aí, por isso que eu falei que eu gosto de entender o problema. Eu entro com uma solução de um ponto. Na hora que eu entro com isso, que eu mapeio o processo, aí eu começo a enxergar outras janelas de soluções que eu consigo ajudar o cliente, entendeu? Aí nessa, eh, ele tem uma evolução, ou ele mitiga um monte de risco que ele possa ter. E aí eu fico lá como um advisor dele, né? Então, eu fico é, problemas ou dúvidas, ele já vai me procurar. Então, isso me ajuda a me manter ficar dentro do cliente. Ó, dentro do seu trabalho, você tem uma visão muito clara da gestão do negócio, né? Porque dependendo daquilo que você está atuando, você vê os erros que a empresa pode cometer na própria gestão, em processos. Cara, vamos falar um pouco de quais são esses principais erros aqui que você vê que eles acabam sendo mais repetitivos. Que isso, no final das contas, acaba trazendo problema para as empresas, né? Sim. O que tem aqui dentro, um pouco do meu processo é o que, tá? Vamos pensar nesses laudos mais técnicos, né? Então, entender o processo, elaborar uma pesquisa de mercado, fazer a modelagem matemática, a gente faz a revisão do resultado, emite um relatório e entrega para o cliente. Esse relatório ele é revisado por um auditor,
né? É como se fosse um, uma revisão de qualidade, né? Então, o auditor contábil, ele tem um especialista com o mesmo skill, o mesmo conhecimento que o meu, e ele vai me desafiar. Ele vai falar, cara, como é que você fez essa pesquisa A? Como é que você fez essa pesquisa B? E aí eu vou respondendo, a partir do momento que ele estiver confortável, eu dou de acordo, assino o relatório final e ele pode contabilizar esse resultado, tá? Dentro desse processo, onde a gente tem principais erros são na entrada de informação, então você vai até o cliente, entende processo e tudo mais. Às vezes o pessoal de campo, de repente, não dá a devida atenção. E aí quando volta faltando informação. Só que, pô, a pessoa ficou 2, 3 dias lá na fábrica ou na empresa entendendo o processo, volta e eu falo, cara, e essa informação A, B, C e D? Puta, eu não peguei. Aí como é Mas que... isso, às vezes, o seu time que, na busca da informação, que não tem acesso, que não conseguiu pegar. Então, mas lembra do checklist? Ah, sim. Então ele tem um roteirinho Sim, para ele para poder seguir, e às executar. vezes ele pode ter pulado alguma etapa. Exato. Então, e isso é uma coisa que traz problema, porque, pô, imagina você me contrata. Eu fiquei 2, 3 dias, né, fazendo as Entendi. perguntas. E Aí depois fez passa uma incompleto. semana, eu falo, cara, é isso aqui. Falo, pô, mas seu time tava aqui, isso aqui. Pô, seu time tava aqui. Uhum. Então, isso traz ruído. E modelagem matemática, porque eu falo, né, modelar um Excel em uma semana de aula extensiva você faz. Agora, entender a lógica do Excel, aí depende muito de conhecimento e metodologia, né? Então, esse ponto é um ponto que um erro de fórmula, o seu valor vai muito para cima ou muito para baixo. Então, esse é outro ponto gargalo bem importante ali que pode dar problema. E você tem software para ajudar esse processo ou é o INHA? Hoje é unha. Hoje é o Excel, é o Excel. Power BI, é SQL para depender do tamanho, né? Sim. Mas a gente já estudou desenvolver software e tudo mais. Eu já procurei Brasil, Estados Unidos, né? Porque a parte de avaliação de empresa, de imóveis e maquinários, os Estados Unidos ele é bem maduro com isso, né? Então, eu tenho algumas pessoas que eu tive contato lá, né, que são avaliadores também, liguei, perguntei, e não tem, assim, a maioria é planilha mesmo. Então, eu pensei em fazer o desenvolvimento. Tá em estudo, mas eu preciso ver também o retorno disso, se faz sentido, etc, né? Então, hoje é Excel. E pensando na empresa que você está trabalhando, né? Você está lá ajudando o seu cliente e você tem acesso a erros que a empresa comete ou que o time, enfim. Cara, pensando num projeto assim, o que você vê de erros assim? É mais voltado a processos ou o próprio time? O que é mais Mas comum? no cliente, É, no cliente mesmo, é. tá, no cliente o que você vê bastante é o que eu percebi, né? São feudos, né? Você tem clusters de operações e às Boa, vezes eles não se conversam. boa. Então, isso é onde você vê muito gargalo que é fácil de você ajustar se tivesse uma conversa, né? Mas eu entendo o processo de entrada, eu entendo o processo de saída, eu entendo folha de pagamento, eu entendo vendas. E aí, beleza, onde que tá o ponto comum? Não tem, entendeu? Entendi. E aí, assim, aí é a cabeça do dono para poder fazer essa gestão. Mas às vezes ele tá tão longe que ele não vê isso, né? Quando ele entra no micro ali de entender o processo, você vê essas divergências. Então, acho que essa coisa de cada um ser dono do seu ponto e não se conversar Ou é seja, bem comum, grandes assim. negócios ficam muito fragmentados internamente ali, nesses Muito. feudos, e aí cria aqueles silos que você não tem divergência. Um exemplo que eu fiz um projeto numa empresa grande de telecom e tinha uma parte de fibra, né? Então eu tinha que entender compra de insumos, aí depois a parte de engenharia para entrega e depois instalação. Cara, eu preciso falar com esse cara aqui. Não, tem que falar com ele. Cara, mas tá aqui do seu lado. Não, fala com ele. E aí pareciam 3 empresas distintas, assim, né? Só que era uma empresa bem grande, então tem muito disso, assim. Só que quando você olha na prática, isso representa uma perda para a empresa significativa, né? Muito. Uma empresa grande. Na época eu não entrei no ponto de custos e despesas, mas assim, desperdício você vê, é Sim. evidente, assim, é, é grande, assim. Então, coisas que é interessante, assim, que você olha em processos de empresa que tem muita perda, né? Ou, assim, na verdade, deixa de deixar dinheiro estocado. É estoque. Às vezes o cara não faz uma gestão
inteligente disso, né? Então, ele acaba tendo dinheiro parado ali que ele poderia jogar para outros pontos, né? E durante o processo ali também você tem perdas, né? Às vezes é um processo errado ali que acaba tendo sobra, alguma coisa que ele não consegue reutilizar. Então isso dá muita perda. Isso pensando em processos, né? Em manufatura. Sim. E quando a gente olha, por exemplo, para pessoas, é muito difícil porque as pessoas elas são parte essencial dessa conexão dos processos, né? E é muito difícil porque quando você vê essas clusters, você vai ter muito jogo de ego. Eu ia falar isso, E você cara. fala isso, né? Eu acho que é, eu falo por mim, tá? Eu já tive muito ego, eu já tive muito assim de olhar pro lado e falar, cara, por que que ele foi promovido e eu não? Uhum, Você não olha pra você mesmo, né? Mas olhando assim de fora, depois que você consegue internalizar e entender isso, você vê que o grande problema de empresas, se você for pensar, é comportamental, né? É a parte do ego, é a parte do eu tenho uma importância, uma relevância, e por isso que eu sou centralizador disso, eu não passo informação, entendeu? Então, assim, pensando numa coisa mais holística, né? Se você pensar um pouco em melhorar essa parte de gestão das pessoas, explicar um pouco uhum. melhor, eu acho que eles vão ter essa conexão, assim, né? Bom, Mas empresas muito grandes, acho que é difícil, né? Empresa uhum. menor você consegue ter uma gestão maior, mas quando você já passa de uma empresa com uma quantidade de colaborador muito alto, aí você vai ter que pensar em planos mesmo, plano de governança, alguma coisa de política, porque daí fica um pouco mais difícil, né? E qual foi a sua virada de chave para você se desprender do seu ego e entender que não era por aí? Cara, foi. Eu comecei na Ernest ali, né? Então a Ernest, ela, pra mim, ela foi uma escola técnica muito boa. Assim, me deu toda a bagagem técnica. E eu tinha muito disso, né? Eu, eu queria crescer, mas sempre olhando o vizinho, sabe? Então, assim, qual é a minha velocidade de crescimento? É 9. Pô, o cara do lado tá 10. E aí eu ficava nisso de ficar olhando o vizinho e não me olhava, sabe? Então, e isso era ruim. Aí minha virada de chave foi quando eu fui pra KPMG. Daí eu migrei, eu fiquei responsável por uma área ali, né? Então eu tinha pessoas embaixo, colaboradores. E aí, em cima disso, eu comecei a conhecer sócios e pessoas ali que eles tinham uma visão um pouco diferente, né? Então, nessa eu começava a pensar, pô, se eu não trabalhar em conjunto com eles, eu não cresço, né? Então, aí foi isso que aconteceu. Porque aqui, como eu tinha um conhecimento de técnico, né? Então, pô, eu sei fazer, equipe, então o ego cresce. A partir do momento que você tem que absorver e distribuir para você poder fazer o crescimento, você fala, cara, não adianta, não é só eu, é uma equipe. E aí eu destravei disso, entendeu? Mas foi uma virada de chave interessante, cara. Porque se você não tivesse feito isso, teria implicado de Teria você não construir o travado. negócio depois. Eu teria travado, cara. E eu falo, cara, a KPMG foi uma escola de negócios, de gestão pra mim, assim, que foi bem forte, assim. E isso me ajudou bastante pra como eu tô hoje aqui. A Ernest teve um empenho técnico muito forte na sua formação. Já a KPMG, você vê esse lado mais de gestão que te ajudou muito. Gestão e comercial, né? Porque eu já tava num outro momento, né? Boa, entendi. A sua Então, posição também já é, demandava outras skills, né, que você na teve que Ernest desenvolver. eu tava de trainee interno ali e fui crescendo até gerente. Aí depois, na KPMG, já tava como gerente. E aí só que eu tinha uma gestão, né? Tinha que cuidar de equipe, cuidar de área, fazer reports para sócios de outras áreas, né? Então, aquela coisa de hierarquia, né? O japonês, Nihonjin, assim, ele tem essa questão hierárquica bem forte, né? E ali, cara, eu atendendo pessoas num cargo maior, eu comecei a me desprender disso, né? Então, eu comecei a ver como iguais e aí isso começou a me ajudar. Então, lá eu comecei a andar, conhecer, fazer reuniões com diretores, reuniões com C-level e tudo mais. Então, me deu uma outra visão, que me ajudou para porque eu tô agora, né? Boa. Essa experiência também de se conectar com essas empresas, com essas pessoas, com essas posições, te ajuda também para você ter ali um repertório para dialogar com empresas que você negocia hoje, né? Muito, muito. Até a gente tava conversando aqui, né? Que assim, é, você
nós somos limitados, nós temos sempre limitações. Agora, como é que você vai fazer a expansão da sua limitação? É conhecendo alguém que tá 2, 3, 4 patamares acima de você, né? E isso foi o que me ajudou a dar uma virada de chave forte. Então, eu sempre trabalhei na parte operacional. Então, eu conhecia gerentes operacionais e tava ali. A partir do momento que eu tô aqui, de repente, alguém chega um sócio e fala, cara, vamos falar com a diretoria de uma empresa grande, sabe? Eu falo, meu, só que quando você chega lá, você tem um desconforto. Mas na segunda, terceira reunião, aquilo começa a se tornar normal. Então, aquela coisa que era o caos, que era muito difícil, começa a se tornar normal. Então, ou seja, seu limite vai aumentando, sabe? Então, isso me ajudou bastante, cara. Estar com pessoas com um nível acima de você, isso me ajudou a ter esse crescimento forte. Eu não sei você, mas quando eu lá atrás, né? Ainda hoje, obviamente, a gente acaba caindo numa situação semelhante, mas lá atrás, no meu começo, onde ainda meu grau de maturidade e de repertório era ainda muito limitado, eu comecei a me colocar nesses ambientes que me deixavam em total desconforto. Isso me fazia estudar muito, porque eu me sentia muito mal em estar naquele momento e não ter repertório para conversar com essa galera. E aí eu falei, cara, tô numa sala de reunião aqui, os caras estão falando uma linguagem que eu não conheço, entendeu? Eu comecei a estudar muito tecnologia, porque na primeira grande reunião que eu tive na minha vida no mundo tecnológico, eu participei de uma reunião e eu falei, cara, o que esses caras estão falando que eu não conheço? Como é que eles podem falar uma linguagem? Aí, tipo assim, entravam pessoas que você via nitidamente que tinham uma posição na empresa que era uma posição bem menos intermediária do que os que estavam sentados na mesa, às vezes para trazer uma informação complementar que eles chamavam e tal, e falavam a mesma linguagem, e eu não conseguia entender o que eles estavam falando. Sim. E eu ficava assim, meio que disfarçava, assim, dava uma notada, o cara falou isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu saía de lá e ia estudar tudo Estudava. aquilo ali. Aí eu falei, cara, seguinte, eu vou precisar fazer estudar, fazer cursos, né? E aí eu comecei a consumir esse nível de conteúdo. E aí eu comecei a ver que, à medida que eu fui participando de novas reuniões, eu já estava num outro repertório. Para você também se sente mais ou menos essa situação Cara, aí? mesma coisa, cara, mesma coisa. E é incrível isso como a gente tem, independente do momento de cada empresa, o empreendedor, né, ou a pessoa que fez isso, eu acho que é uma visão muito comum a todos, assim, né? Você tá num ambiente, é aquela coisa que você não conhece, você vai anotando e vai estudando. E eu tenho sorte, sim, né? Porque eu tenho alguns amigos que têm conhecimentos bem específicos de áreas, então, por exemplo, alguma coisa de marketing que é diferente. Aí eu tenho uma amiga minha que é diretora desse segmento. Eu falo, cara, vamos marcar um almoço. Ele fala, me explica isso aqui. Tum, 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 tum. Aí eu tenho que falar sobre tecnologia. Tem um amigo meu que conhece. Então eu tenho essa parte do estudo, mas eu procuro também falar com alguém que tenha autoridade naquele Ó. assunto. E aí eu vou perguntando. Você fala, cara, ó, eu sou aluno. E aí eu vou perguntando. Eu falo, E é cara, construção de network, né? construção de network, cara. E aí, na hora que você vai explicando, fala, ah, mas. Aí o que eu faço, o que eu gosto é traduzir do mundo dele pro meu. Falar, ah, então, nesse mercado de TI em que você faz isso, o processo é esse. Então, se eu tivesse numa fábrica XPTO, seria dessa forma. Falar, é isso aí. Falar, ah, então, eu tô entendendo. Então, é uma forma de eu garantir que eu tô absorvendo. Então, na hora que ele explica, eu absorvo e falo, ah, deixa eu repetir o que você falou. Daí eu explico e falo, não, é isso mesmo. Eu falo, pô. Então aí isso amplia muito o repertório. Ó, Isso é bem legal. é. E nós nos conhecemos no G4, né? E o que você foi buscar no G4? Cara, é essa parte de marketing e vendas. Então, eu participei lá do summit que você fez lá pela. Sim. Cara, incrível. A palestra do Kaitor. É Sensacional, cara. fora da curva, né? Fora da curva. As meninas lá também falando a parte feminina, né? De Sim, tudo. Então foi um evento, parabéns, cara. obrigado. Eu gostei bastante. E você vê todo mundo que não é conhecido, que não tem assim um viés já de palestrante, que estava no palco, o pessoal todo que estava ali nos painéis, são tudo mentorandos meus, né? Hum. É toda uma galera que está 100% conectado comigo, que está num processo de evolução, de aprendizagem e tudo mais, né? Então, aí o que eu busquei ali no G4 foi essa parte que eu acho que para você já é o natural, já saiu do desconforto pro conforto, que é entrar para essa parte online, fazer toda essa parte de mapeamento. Porque hoje o que acontece, lembra que eu te comentei, como eu sou um cara mais técnico, mais eu me garanto, eu me alavanco muito em técnica.
eu tenho aquela coisa da indicação. Mas na hora de fazer a venda ativa, eu falo, cara, eu procuro na internet, tem alguma coisinha e tal, mas eu não tinha tanto conhecimento. Então a minha busca foi muito disso. Tanto é que parte de processo que a gente ouviu, growth, O Growth foi muito forte, né, foi cara? forte, cara. Ardor é muito Então, bom. Nardon é muito bom. Aquela parte de mapeamento de clientes, isso aí a gente está aplicando também. Então, isso tudo está me ajudando. Então, eu acho que com isso a gente vai ter um crescimento bem interessante esse ano, assim. Até que eu peguei aquele mês que a gente estudou, né, para focar em ver o que eu gostei mais e botar em execução. Então, parte de marketing também, a gente tinha muito fraco, eu contratei uma área para poder me ajudar. Então, a gente está focando toda essa parte de se apresentar no mercado, né? E aí o restante a gente já toca com maestria, que eu acho que a gente já faz bem, né? Mas esse lado aqui de mostrar o que a gente faz, a gente fazia muito fraco. Daí eu acho que o G4 abriu minha mente para isso. Pô. E isso é muito importante você entender quais são as suas deficiências, né? E você buscar suprir elas antes que você tenha efeitos que essas deficiências possam trazer, né? Você falou, você tem uma indicação que é muito forte, mas, cara, você não dá para depender somente de um canal de indicação, né? Você precisa ter outras formas de prospecção, abrir outros canais que te dá ali outras possibilidades complementares, né? Eu vou dar até um exemplo bobinho, assim, o Alfredo não falou de pedir indicação para alguém que tinha um NPS alto, alguma coisa. Hum, Isso eu tinha vergonha de pedir, cara. sim. Eu achava que eu falei, cara, eu vou encher o saco da pessoa, mas depois que ele falou, eu internalizei, eu falei, puta, é verdade, cara. Eu fiz um bom trabalho. Se eu pedir pra ele, eu falei, cara, pode me indicar alguém que queira um serviço similar? Não é nada que vai incomodar a pessoa. E aí eu botei execução, sabe? E tem trazido resultado, sabe? Então, são coisas que, assim, são triviais pra alguns, mas pra outros é eureka, assim, sabe? Pra Sim, mim foi uma coisa que tem ajudado ali pra gerar pipeline pra mim. sim. E uma coisa também que é o que você está fazendo aqui, né? Essa conexão, esse bate-papo. Nós estamos aqui, né, no YouTube, estamos no Spotify, enfim, são conteúdos que estão sendo produzidos onde você está aparecendo, né? Exato. E aí você sai daquela sua bolha, né, de você ser conhecido dentro de um meio que você construiu e você passa ali a figurar em outros espaços e isso conta muito também, né? Conta, conta bastante. Tanto é que, acho que eu tinha falado pra você, na hora que você falou, você deu convite pra cá, eu falei, começou a falar, meu Deus do céu, cara, coisa ficar nervoso, porque... Mas você não ficou nada nervoso. Não, é que a gente tá, você tá Falei pra você que era direcionando tranquilo. bem, mas, Falei pra você que era mas eu tranquilo. sentei aqui, eu falei, Jesus, cara. Mas ajuda, cara. Então, por exemplo, furar a bolha e conversar diretamente com os contadores, isso pra mim vai ser muito bom, entendeu? É. Então, Você viu lá no Summit lá o quanto que eu tenho influência nesse mercado de muito, contabilidade, né, cara, cara? muito. E é legal, assim, que nem eu falo assim, né? Quando a gente chegou lá no G4, você tem grandes empresários, mas você não tem muita percepção ali do Quem é quem é quem? quem, Sim, né? é. E aí quando a gente É sai pouco da tempo, aula, né, pra gente poder conseguir mensurar isso, né? você começa a olhar e fala, meu Deus, cara, são pessoas que já estão num patamar assim, É, cara, bem legal. em cada um no seu respectivo ramo, né? E Você praticamente a gente não se conhecia, né? exatamente. Mas é o fato de vocês estarem aqui juntos, né, se conectando, e você fez conexões, você estava falando para mim, cara, isso é importante. Da mesma forma também que eu fiz conexões, me conectei contigo e muitas outras pessoas dentro do grupo, e fazer as coisas acontecer. Por que que acontece? Às vezes a gente conecta com a pessoa, pô, é bastante e tal. O que que eu fiz? Na semana seguinte, eu já comecei a contactar as pessoas para poder já ver qual é o próximo passo. O que que eu posso te ajudar, cara? E aí, beleza? Né? O que que pode fazer? Então, ou seja, isso é importante, porque você tem que alimentar isso, né? Sim, e isso é importante. Eu também fiz, acho que eu não tive tanto afinco como você, mas tiveram ali 4, 5, 6 pessoas que teve uma conexão maior, que ali assim eu É. consegui marcar reunião, bater um papo, nem que seja um café para conversar, que Sim, eu acho que sim. isso, quando sai daquela, que a Do gente tá ambiente. emocionado, tá com muita coisa para É, fazer, você respira, volta pro seu dia a dia, você marca o almoço, é. conversa, fala como é que tá indo. Isso é bem legal, cara, tem feito. E é engraçado porque o mercado, ele é grande, mas ele é pequeno, né? Depois você começa a conversar com outros amigos que estão no mesmo ramo, fala, eu conheço a pessoa, conheço a pessoa. E aí você vai criando network, vai ampliando, né? Então isso é Sim. bem legal. É. Não, realmente isso faz uma grande diferença e acho que participar desses eventos de alto nível é uma coisa que tem que ser recorrente, né?
Acho que empresários como a gente precisa estar presente nesses eventos, precisa abrir uma agenda para se conectar nesses eventos, não somente pelo aspecto de aprendizado, mas também pelo aspecto das conexões que são geradas dentro do network, né? E os grandes eventos de empresas que atendem, né, esse nível de público, né, que a gente sabe que, obviamente, o G4 ele tem um posicionamento para atender um público, as imersões não são baratas, né? Então, Não. obviamente, o investimento alto, então isso já limita um pouco o público que vai. Mas esses grandes eventos, eles fomentam muito essa questão do network, né? Networking. Então, essa troca. Então, você vê que até hoje, lá dentro daquele grupo, eles estão fomentando isso, o grupo está ativo, o pessoal tá conversando, e também nos outros grupos que eu participo, porque eu também participo de outros programas deles, né? Como o Scale. E aí a gente, por exemplo, tem todo um trabalho de conexão, porque isso é pilar estruturado para gerar negócios entre os participantes. Isso é muito Exato. forte. Eu sou suspeito pra falar, cara. Networking, a galera não entende que é, a venda, a conversa, a conexão de pessoas é o ponto principal para você gerar um negócio, né? Que nem tem um negócio que o pessoal fala, né? Tem o B2B, business to business, você tem o B2C, business to customer, e você tem o P2P, né? Person to person. Então, Person no to person. final do dia é pessoas conectando com pessoas. Sim. Ah, o cara é a maior pessoa, tal, mas é uma pessoa. Então você conectou, são É, pessoas com pessoas. é. Se o pessoal entende isso, cara, E uma coisa que você tem que faz parte de um programa é que dentro de um ambiente as pessoas elas são muito mais acessíveis. E, por exemplo, eu mesmo recebo abordagens diárias no meu LinkedIn, cara. Todo dia tem lá uma lista, começa a aceitar e começa a abordagem. Ok, isso aqui, isso aqui. Cara, é muito difícil porque acaba que é muito distante, é muito fria, sempre aquela copy já meio estruturada para aquilo e tal. Quando você vai para um evento, você está ali no evento, cara, é o happy hour que você tem, ou é o horário do café, entendeu? Ou você tá ali prestando atenção e a pessoa faz um comentário, você sabe? Teve pessoas nos eventos que eu participo, e não foi diferente no G4, a pessoa fez um comentário, eu olhei para trás para visualizar quem era, e já fez a anotação no meu mapa mental e tal. Falei, essa pessoa tem que me conectar depois, porque eu já vi estrategicamente que era uma pessoa importante. E todos nós estamos desprendidos de barreiras, entendeu? Para conversar. Porque ninguém vai chegar, você vai chegar a conectar com a pessoa. Primeiro que você já está no grupo do WhatsApp, então você já tem o WhatsApp da pessoa. Segundo que você já tem a credencial, poxa, nós nos conhecemos no G4, exato. ou nos conhecemos em tal lugar. Então você já tem essa credencial. E terceiro, cara, que as pessoas estão desprendidas de outras ocupações, entendeu? Ela tá ali no happy, ela tá, sabe, ela tá com a importância do network. Então é mais uma conversa. Só que o ponto é como você fazer com que aquele momento ele se torne um segundo momento. Senão se perde. Sim. Isso que eu vejo que as pessoas elas não conseguem cultivar. Então, o que eu penso estrategicamente quando eu estou num ambiente como esse? Eu mapeio quem são as pessoas, tanto que você pegar até o meu mapa mental do próprio G4, eu coloquei uma área de participantes. E lá eu fui colocando os participantes e quem eram os participantes e a história deles. Então, lá contou a história dele, porque eu tenho uma empresa assim. Logo na apresentação, eu fui, esse aqui é importante, esse aqui é importante, eu fui Ah, fazendo. legal. E aí eu fui sabendo quem era quem. Porque na hora que eu fosse falar com essa pessoa, eu precisava ter um histórico ali para saber Um um pouco, insumo até lá pra. até para gerar, né, uma conversa para ser estratégica, né? Ah, E aí, consequentemente, você vai para o segundo passo, que é o que você vai fazer depois. Então, foi o que nós conversamos a conversar depois, né? Então, passou ali aquela semana, aí nós voltamos a nos falar, e aí você falou do podcast e tal. Eu falei, cara, vamos marcar já a data já. E já marcamos a data, marcamos com muita antecedência, porque a agenda é puxada dos cheio. dois, mas assim, já marcou, ou seja, saiu com o negócio feito. Se você ficar naquela lá, cara, mas ele falou do podcast, mas ele não me chamou. Será que Já perde, cara. já perde, entendeu? Porque assim, na hora que eu falei assim, cara, você quer participar do meu podcast? Quero. Beleza, só que assim, eu saí de lá, e aí eu vou para minhas demandas, eu posso esquecer daquele convite que eu fiz, ou de repente, né? Enfim. Anotou e já passou pra terceira folha aí. Que você quer participar? Quero. Então você já tem que estar lá e, cara, eu vou lá no podcast, eu vou esperar os dias, eu vou chamar ele. E isso é um jogo, cara, que faz as coisas acontecerem depois. Isso eu concordo, porque eu abordei ali, depois eu tive contato, né, com umas 5, 6 pessoas, mas pessoas que eu pensei
E aí eu deixei passar e você me lembrou agora que eu vou anotar, mas teve pessoas também que eu anotei e falaram, cara, esse é importante. E aí passou daquela primeira, segunda semana, já caiu no esquecimento, cara. Então, realmente, fazer o plano de ação em seguida do que você anotou é bem importante, né? É. Aí você me chamou para perguntar do Summit, eu falei, cara, pega aí o convite aqui, vai lá e tal. Então, ou seja, é isso, né, cara? Porque se você pensar assim, pô, sabe, pô, teve galera importante lá do G4 que foi no Summit, que nem é do mercado deles, entendeu? Uhum. Mas foram lá, estiveram lá, o próprio pessoal do G4 levou uma galera lá. Ah, legal, pô. Eles me chamaram, tal, falaram, pô, vai ter seu evento, tal, é até perto da gente, não sei o quê. Quantos ingressos vocês precisam? Ah, cara, sei lá, dei acho que 7 ingressos lá. E foi. A galera foi lá, entendeu? Cara, é conexão, entendeu? Sim. Por quê? Porque existem coisas que faz você aparecer. Quando Uhum. você se permite aparecer, senão as pessoas não vão ficar sabendo quem você é. Num grupo de 60 pessoas, 50 pessoas, você é mais uma pessoa. Você tem que fazer alguma coisa para você ser notável, Eu concordo. para fixar, E, entendeu? e isso eu falo que foi uma coisa que também foi resistência minha, mas hoje eu vejo da importância, né? Porque quando você se destaca, você é o primeiro a tomar uma pedrada, né? Então, Normal? mas hoje eu vejo a importância, cara. Tanto é que tudo que eu faço, você tem que sempre estar à frente ali, mostrando tal, porque você aparecendo, oportunidades aparecem. Isso eu tô bem de acordo. Exatamente. Então, o que que eu penso em todo ambiente que eu estou? Como é que eu vou ser lembrado de alguma forma para as pessoas Legal. mais relevantes dentro do network, nesse caso? Então, assim, eu faço a leitura quem são as pessoas, o que que eu posso fazer. Então, eu sempre consigo, de uma certa forma, abrir espaço para algumas outras atividades complementares. Hum, Então, às vezes, no ambiente que eu fui como aluno, em um segundo momento eu tenho espaço para poder levar o meu conhecimento e apresentar legal. alguma coisa, entendeu? Então, por exemplo, eu Uhum. participo do Mastermind do Grupo Primo e lá dentro eu já coloquei 2 cursos dentro da plataforma deles, já dei uma palestra dentro do evento deles, dei uma segunda palestra num grande evento deles. Como é que isso foi construído? Identificando quem eram as pessoas estratégicas e mostrando para essas pessoas o que eu tinha para ajudar, para complementar. Falei, cara, tem a plataforma aqui do Stage. Olha, e se a gente colocasse um conteúdo desse aqui? Entendi a plataforma, fui estudar Sim, como que era, como que era gravado os conteúdos, como era toda a abordagem e tal. E aí, no dia da gravação, sentei lá do jeito que eles passaram, que era a estratégia, tal, seguir certinho e tal. Pô, fiz a primeira, os caras gostaram. E aí me convidaram para fazer a segunda, entendeu? E já tô negociando uma terceira. E legal. por aí vai. E aí, na semana do Summit mesmo, eu participei de um evento, né, de uma grande plataforma. E eu saí de lá já com 2 pessoas que vão participar do meu podcast que estavam no evento. Já saí com uma conexão para participar de um outro evento. O que que é isso? É você abrir essas conexões. Só que as pessoas, muitas vezes, elas não se permitem que as pessoas saibam que elas têm certas Sim. habilidades. Porque elas se sentem com vergonha, porque elas não. Mas eu vou ficar parecendo, vou parecer chato. Aí eu vou chegar numa pessoa, eu vou abordar. Cara, a gente tem que vencer isso. Eu concordo. Eu acho que a gente tem aquela visão do vendedor dos anos 90, né? Sim. O chato que vai. Mas não. Se a Mas gente você não chega com tá conteúdo. vendendo, né? Sim, não, estou falando. É uma venda indireta, porque, cara, nem que seja para contribuir, entendeu? Porque no final das contas, a pessoa que conhece uma outra pessoa, e de repente, não é nem aquela conexão, né, cara? Que você vai ter o resultado, mas é uma conexão que é a conexão daquela pessoa. Sim. Não, isso eu tô totalmente a favor, de acordo. O que eu tava falando assim é esse medo que você comentou das Boa. pessoas. É essa questão do vendedor chato, entendeu? E a gente, o brasileiro, eu vou falar, mais de 30 tem essa visão de tipo, se eu abordo, eu sou um cara chato, eu tô vendendo. Só que nem você comentou, se você chega com conteúdo, faz uma explicação sem fazer a venda, aí isso começa a trazer É, resultados, né? Então, essa mudança de chave é bem importante, cara. Eu acho é. que você tá fazendo bem isso aí. É isso. Mas é uma coisa que eu tive que aprender. Sim. Eu tive que Então, é aprender, isso que. porque eu tinha travas também em relação a isso. De vez em quando ainda acho que eu poderia ser um pouco mais além e eu, poxa, perdi. Mas a cada dia eu vejo como parte de um aprendizado, entendeu? Concordo.
Porque é uma construção que você sempre está evoluindo. Uhum. E você vai aprendendo e se permitir, né? Se permitir você avaliar, poxa, fiz isso aqui, isso foi estratégico, deu resultado, isso aqui não foi... Tentativa e erro, né? Exatamente. Vai validando, É, vai você... validando e vai aumentando o leque. Isso eu tenho feito também, assim, eu acho que a sua visão já tá bem madura, a minha eu comecei agora, mas tá bem em linha com a sua, assim, sabe? De chegar, apresentar, de conversar, de explicar. Então, uma abordagem que a gente faz muito com os clientes é explicar a solução. Fala, cara, é isso e isso, e deixa ele decidir o que que ele quer. E aí você vai criando conexões, assim, é bem importante. É isso aí. E nisso nós estamos aqui entregando mais um podcast, né, cara? Cara, vamos lá. Pra gente poder chegar nos finalmente aí, já deu mais de uma hora, né? Já estamos. Então. Ô, louco. Você vê que o tempo passa aqui e a gente não percebe, né? Vou. E para quem tá hoje construindo, né, o seu negócio e às vezes o cara tá numa situação como você esteve lá atrás, tá dentro de uma empresa, pode ser uma Big Four, pode ser uma outra empresa, mas o cara quer ter ali o seu próprio negócio no sentido de começar uma empresa de consultoria, enfim. O que foi que para você foi elemento primário para você conseguir ter resultado e que você deixaria de dica aí pra galera? Cara, uma sugestão que eu daria para quem quer fazer essa mudança, né? Parece trivial, mas é caixa, cara. Tenha pelo menos 6, 7 meses de caixa para pagar todas as suas contas. Então, aluguel, carro, filho, escola, etc, etc. Faz uma conta e tenha isso para você não ter o desespero do mês seguinte e querer voltar para trabalho, né? E o segundo é ter bem claro a solução que você quer passar para o seu cliente e não busque dinheiro. Isso é uma coisa que a gente estava conversando, que é o quê? A partir do momento que você foca em resolver o problema do cliente e você entende-se que o dinheiro é consequência daquilo que você está executando, aí ele vem, entendeu? Agora, se você for sair para ganhar dinheiro, aí é melhor você ser um diretor ou, enfim, seguir a carreira da empresa, né? Então, acho que são 3 dicas ali que é mais comportamental, mas ajuda muito. Então, o caixa, ele te dá uma tranquilidade para você poder pensar e estruturar o seu negócio, ter bem claro o que você quer, né? O que você quer para daqui 5, 10 anos. Então, aquela pergunta de RH, né? Que o pessoal fala, o que você espera daqui 5 anos? Se você não tiver isso bem descrito quando você perguntar para você mesmo, dá um passo para trás e pensa melhor. E aquela questão resolver problemas, né? Nós somos solucionadores de problemas. Então, se você tiver isso bem claro, eu acho que é um 20, 30% para dar certo. Porque o restante daí é com a pessoa, né? Mas isso já dá uma estruturada para ele poder ter sucesso ali na trilha dele. Boa. E dentro do seu trabalho, você percebe que existem muitos clientes que ainda não sabem que tem essa dor que você resolve? Tem. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Dentro do meu mercado, você tem 4, 5 grandes empresas que fazem esse trabalho e depois você tem empresas umas 10 ali num patamar menor e depois você tem um monte de pequenininha. E mesmo tendo isso, eu converso com esse primeiro e segundo bloco, dificilmente a gente entra num cliente fazendo a mesma proposta, entendeu? O que eu quero dizer o mercado é muito grande, cara. O Brasil, quando você tá na empresa, você não percebe. Depois que você sai para fazer a prospecção e conversa com as pessoas, o mercado é muito grande. Então, tem muito cliente que não sabe ainda que eu existo. E você tá me ajudando ali dessa ampliada. Então, tem muito trabalho para fazer, tem muito para crescer e tem muito para desenvolver. Então, tem espaço ainda. Cara, acho que assim, a chave é apostar em conteúdo. Vou fazer, cara. Eu tô bem focado. Conversamos aqui, já me deu bastante insight, então... apostar em conteúdo e aí, estrategicamente, definir quais são os tipos de conteúdo, os melhores formatos e tal, mas a chave é isso aí. Porque aí você consegue, a partir do conteúdo, abrir outras estratégias que vão ajudar você a fazer um processo de ampliação ainda mais aí do seu negócio. Legal. Isso aí. Meu amigo, obrigado por ter vindo.
E foi muito bom o nosso papo, com plena certeza. E para você que está acompanhando aqui o Taxo Podcast, também quero agradecer. Pedir para você deixar o seu like, para que você possa compartilhar se você achar que faz sentido aí com outra pessoa que possa tirar proveito de todo esse conteúdo, e dizer que nos encontramos no próximo Taxo Podcast.